eu me inscrevi, confesso, e vou registrar o meu apoio à decisão corajosa da presidente Dilma Rousseff, quando ela, contrariando, e isso é muito difícil, eu não me lembro de ninguém com essa ousadia, mexeu no juro da caderneta de poupança, um assunto delicado, até porque envolve milhões e milhões de poupadores, sobretudo pequenos poupadores, mas a importância dessa medida que vai garantir que a gente possa finalmente ter uma política de juros compatível com a média da política do juro internacional. Mas ouvindo o senador Luiz Henrique, eu quase que me obriguei a falar a respeito dessa questão do Código Florestal. O senador Luiz Henrique é testemunha, assim como vários dos senhores, do esforço que fiz para que a Frente Parlamentar da Agricultura fosse ouvido. Eu não me lembro de ter decidido nenhum texto que não contasse com a aquiescência de vários dos deputados. É verdade que deputados como Ronaldo Caiado, Valdir Colato sempre se colocaram como resistente ao texto que havia sido construído. Mas eu sou um daqueles que acho que nós temos que trabalhar, e a minha vida inteira sempre me comportei, senadora Ana Amélia, minha cara presidenta, como alguém capaz de construir consensos e convergência. Eu penso que a iniciativa do senador Luiz Henrique e do senador Jorge Viana, certamente preocupados, evidentemente que, pelo que leva a crer, a presidente Dilma fará. Eu não acredito em veto total, porque o veto total seria desconhecer que 90% hoje desse texto construído, ele está, no mínimo, razoável, para ser pessimista. A verdade é que tem pontos polêmicos, divergentes, e que eu penso que a iniciativa dos senadores e aqui do Senado de contribuir, aliás, nesse sentido, na Comissão da Agricultura, o senador Assir Gurgás, Vossa Excelência, senador Luiz Henrique, senadora Ana Amélia, nós estamos construindo uma discussão capaz de, num possível veto da presidente Dilma, a gente tivesse uma legislação que pudesse cobrir, porque do jeito que ficou o projeto, o veto, ele vai criar uma insegurança jurídica e vai criar lacunas que vão prejudicar exatamente o produtor rural. E nós não podemos permitir isso. Com o maior prazer, senador Luiz Henrique. Eu pedi essa parte para que a casa e a nação saibam, os telespectadores da TV Senado saibam, o quanto Vossa Excelência, senador Valdemir Moca, trabalhou por esse consenso, por essa convergência. Vossa Excelência, como eu, abriu mão de parte das suas convicções, de parte dos seus desejos, entendendo que se esse texto não era aquilo, tudo que nós queríamos, mas era o texto possível, dentro daquilo que os alemães chamam de Realpolitik. Ora, Vossa Excelência foi a ponte entre o Senado e a Câmara. Vossa Excelência promoveu reuniões em sua casa, com o texto na mão, examinando, isso aqui tá bom, não tá bom, negociando, dia a dia. Vossa Excelência sabe muito bem que os assessores dos parlamentares da Frente Parlamentar da Agricultura, que elaboraram o projeto, trabalharam conosco, ficaram praticamente alojados no meu gabinete e no gabinete do senador Jorge Viana. E cada artigo que a gente escrevia, cada parágrafo, cada inciso, cada linha,
Eles iam lá consultar os deputados se podia ou não podia. Eu mesmo fiz várias reuniões. O senador Jorge Viana fez várias reuniões. E qual era a nossa expectativa? Esse projeto deixou de ser do Senado. Ele era do Senado, da Câmara e do governo. Porque nós ouvimos o governo também, dia a dia, a respeito da tramitação dessa matéria. Por quê? Porque o tempo me ensinou que nós não devemos, na política, praticar gestos inúteis. E seria um gesto inútil fazer um texto com o qual o governo não concordasse, que não fosse negociado com o governo, e que os deputados também não concordassem. Agora, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi um quadro surrealista. Matérias do maior interesse da Frente Parlamentar da Agricultura, como a utilização dos apicuns e salgados, como a limitação do máximo de florestamento da mata ciliar a 100 metros, isso desapareceu. Não há mais proteção, senador, meu caro senador Flecha Ribeiro. Vossa Excelência se bateu muito por isso. Vossa Excelência contribuiu para esse magnífico capítulo que foi todo revogado na Câmara. Os produtores de camarão e extratores de sal do Nordeste vão estar sujeitos à criminalização, porque não tem mais proteção para eles. Por outro lado, se restabeleceu a obrigação de reflorestar até 500 metros da beirada dos rios de maior largura. Quer dizer, o que era para ser a favor da agricultura e da produção, acabou sendo contra, senador Valdemir Moca. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e cumprimento Vossa Excelência pela sua participação nesse processo. E eu diria, nesse processo de elaboração desse projeto, Vossa Excelência não foi dos maiores. Vossa Excelência foi o maior. Eu agradeço ao senador Luiz Henrique, mas o texto foi possível porque todos nós abrimos mãos de alguma coisa. Foi um texto, mas nós temos que entender que a Câmara, ela tem legitimidade para fazer o que fez. Quer dizer, é legítimo. Deputados têm o mandato. E da mesma forma que foi modificado o texto que eles aprovaram aqui, eles poderiam anuir, concordar ou suprimir. Mas eu penso que o resultado, ele acabou não agradando ninguém, essa que é a verdade. E o veto da presidente pode criar uma insegurança jurídica, daí porque, senadora Ana Amélia, eu proponho que a gente, na Comissão da Agricultura, Comissão do Meio Ambiente, mais uma vez, senador Eunício, Comissão de Constituição e Justiça, Vossa Excelência que iniciou esse processo presidindo a Comissão de Constituição e Justiça, que a gente pudesse promover um texto, mas que também esse texto, e agora eu penso que a Câmara dos Deputados possa fazer uma autocrítica, entendendo que aquilo que eles tentaram fazer não foi possível. E agora um texto combinado com o governo, ou seja, a presidente Dilma vetaria parcialmente, e ao vetar, nós já teríamos um texto capaz de suprimir, ou de suprir, melhor dizendo, suprir o veto para que não ficasse nenhuma vacância jurídica. Tá? Então, é preciso agora, mais do que nunca, um grande acordo, um grande entendimento entre a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o governo, para que a gente possa fazer um texto capaz realmente de, principalmente, dar uma segurança jurídica, preservar o nosso grande patrimônio de questão ambiental e fazer com que esse texto não ingesse o desenvolvimento. Então, é nesse sentido... Senador Moca, Vossa Excelência, a nossa presidenta lhe deu mais um tempo, e eu não queria interrompê-lo, mas se Vossa Excelência me permite, eu claro, gostaria de fazer uma parte... Ouço o senador isso com uma... Para uma informação, é que
Vossa Excelência, que participou ativamente desse processo aqui no Senado, quando o projeto chegou da Câmara dos Deputados, senadora Ana Amélia, que é uma incansável nisso, senador Luiz Henrique, que foi nosso relator, o senador Hollenberg, o senador Jorge Viana, os presidentes das comissões, e eu me incluo nesse momento, que nós vivenciamos aqui no Senado Federal, que foi da construção de algo que agradou ao meio ambiente, que preservou o meio ambiente, que devolveu ao meio ambiente algo que tinha sido tirado do meio ambiente, mas fizemos aqui um entendimento que ninguém acreditava no mundo que fôssemos capazes de fazer esse entendimento que nós fizemos aqui no Senado. Talvez o melhor texto que o Senado produziu nos últimos tempos foi o equilíbrio entre a produção do Brasil e o meio ambiente do Brasil. E nós produzimos esse texto que, lamentavelmente, por questões outras que não vêm aqui ao caso, ele foi modificado e não foi modificado para melhor. Ele não melhorou a questão da produção, ele não melhorou a questão do meio ambiente, mas criou um problema tanto para o meio ambiente como para a produção nacional. Nós assinamos hoje, os 3 presidentes das comissões, um texto, um conjunto para debatermos um texto que venha a substituir o texto que, obviamente, vai ser vetado pela presidente Dilma. Então, nós já tomamos essa iniciativa e eu, mais uma vez, tenho certeza que, além dos senadores que citei aqui, como o senador Luiz Henrique, senador Hollenberg, senador Jorge Viana, e Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia, e tantos outros que participaram desse projeto que nós encaminhamos à Câmara dos Deputados, repito, como talvez um dos melhores textos produzidos pelo Senado Federal, que nós tenhamos essa lacuna preenchida novamente pelo Senado da República, e Vossa Excelência, obviamente, terá uma participação importante na construção desse novo texto. Senador Nilson, eu quero incorporar a parte de Vossa Excelência do meu pronunciamento, e é exatamente isso. Eu dizia, mais do que nunca, precisamos de um grande acordo, de um grande entendimento. E aí a minha preocupação, a iniciativa do Senado, mas novamente, e eu espero que agora o bom senso, a lucidez dos deputados, no sentido de que a gente construa um texto aqui, mas que rapidamente também, porque aí é a questão de iniciativa, se for da Câmara ou do Senado, mas desde que seja um texto de entendimento capaz de suprir um possível veto presidencial, é a solução, a meu ver, que possa resolver e dar ao país e, sobretudo, ao setor produtivo e à questão ambiental, um texto capaz de dar segurança a quem produz, mas que preserve também a questão ambiental. Quero agradecer a tolerância da senadora presidente Ana Amélia.